o sensor lambda. E se o líquido não chegar em 86 graus? Ele não lê. Ah, mas então quando eu tiro uma válvula termostática, por exemplo, quando você tira uma válvula num Corsinha, por exemplo, a temperatura dificilmente passa de 84 graus. Ele não tendo mais de 84 graus, ele nunca vai ler o sensor lambda. E aí esse carro vai ter sempre carbonização em cima do sensor lambda, porque foi retirada a válvula termostática. Por programação, o sistema acaba reagindo assim. Ele pode ter, por exemplo, o controle da válvula EGR, que significa Exhaust Gas Recirculation. A válvula EGR, ela está ali para reduzir o óxido de nitrogênio, o NOx. Ela fica colocada entre o coletor de admissão e o coletor de escape para reduzir o nível de óxido de nitrogênio. Qual o princípio de funcionamento? O computador, quando percebe pela temperatura do líquido que vai se gerar o óxido de nitrogênio, ele abre a válvula e deixa passar de 5 a 10% do gás do escapamento para a admissão. Fazendo isso, há uma perda, há uma caída na temperatura dentro da câmara de combustão, reduzindo o NOx a quase zero. Então, é uma maneira antipoluente de se controlar também pela temperatura do líquido o funcionamento de uma válvula EGR. Nós temos também o sistema cut-off, antipoluente. O cut-off, apesar desse nome estranho, é um corte rápido. Imagine que você vem numa estrada e vai pegar uma descida, aí, um baixadão de 1 km, 1000 metros, com aproximadamente 20 graus de inclinação, e você está aqui, está bem de carro. E você, começando a descer, você resolve, já para não tomar uma multa, está 100 por hora, você tira o pé totalmente do acelerador, põe o pé de lado. Então, o indicador de velocidade, ou seja, o TPS, que é o que indica o que está acontecendo no sistema, o sistema vai perceber que o TPS entrou em zero, quer dizer, você não está acelerando. Aí, nos primeiros 100 metros, que o computador perceber isso, ele vai cortar o combustível, você vai passar 900 metros sem nenhuma gota de combustível injetado. Mas por quê? Porque não precisa. O veículo está em freio motor, quer dizer, você está engatado, com o carro engatado, você só tirou o pé do acelerador, e para não ficar injetando combustível desnecessariamente, ele corta o combustível. Essa operação, nesse caso, por exemplo, vamos falar estava falando do nosso Corsinha, no Corsinha só ocorre se a temperatura do líquido estiver a mais de 86 graus. Então, o cara tirou a válvula termostática, o sensor lambda não está funcionando, quer dizer, não está sendo lido, e o sistema não tem cut-off. São características do sistema. Controle da injeção artificial de ar. Isso aqui é uma novidade para brasileiros, mas é interessante. Lá fora já se tem. Imagine que numa fase fria de trabalho do motor, você tem uma mistura rica. E se essa mistura rica chegar ao catalisador, ela poderia provocar um dano ao catalisador. Um dano prematuro. Então, o que se inventou? Uma bomba chamada smog pump, uma bomba de fumaça. Essa bomba de fumaça é na verdade, um ventilador elétrico pequenininho, plástico normalmente, que injeta ar no escapamento antes do catalisador para dissolver essa mistura, que supostamente está muito rica na fase fria, para não danificar o catalisador. Essa ordem de ligar essa bomba é dada através da temperatura do líquido. Deixa eu fazer um comentário aqui, aproveitando o sensor lambda. Aproveitando o sensor lambda, eu tenho aqui, como lançamento, está saindo hoje, o catálogo nosso de injeção eletrônica. Esse catálogo aqui, você já pode pedir pelo nosso 0800 704 7277. É um catálogo sobre sensor lambda, tem todos eles, inclusive os novos sensores planar, que você pode pedir e será entregue gratuitamente pelo correio para vocês. Tudo bem? Bom, a parte de instrução de hoje de sensores e atuadores, nós vamos encerrar por aqui e vamos abrir para algumas perguntas. Eu vi que muita gente está curiosa, muita gente perguntando sobre alguns outros sensores. E em próxima oportunidade nós vamos falar sobre TPS. Tá? Então, vendo aí as perguntas, eu vi que uma das perguntas foi qual a diferença entre um MAF e um MAP.
Um MAF, o nome técnico é Mass Airflow, um MAF mede a quantidade ou volume de ar que passa pelo sistema. E um MAP, ele mede a pressão absoluta indiretamente dentro do sistema. São sistemas diferentes, mas que medem praticamente a mesma coisa. O objetivo é saber qual volume de ar está adentrando pelo sistema. No sistema MAF, prometo em próxima oportunidade, a gente explica melhor, ou de uma maneira mais técnica, o sistema de funcionamento do MAF. Ele é distinto, cada projeto tem uma exigência, alguns projetos exigem o MAP, alguns o MAF e alguns até os dois juntos. Mas, de uma maneira mais simples, um MAF mede volume de ar passando por dentro de um tubo e o MAP mede o vácuo gerado antes de passar o ar pelo tubo. A gente até brinca que o MAP é um sensor mágico, ele consegue determinar algo que ainda não aconteceu. Antes de acontecer o volume de ar entrando, existe um espaço bem pequeno de vácuo. Se ele souber qual é o valor de vácuo, ele consegue transformar aquilo em quanto o ar vai adentrar depois daquele vácuo. E aí o sistema consegue calcular o valor de ar que está sendo submetido ao sistema. Tá ok? Então vamos lá às perguntas. Eu estou com o meu ajudante, o meu auxiliar técnico, o Valmir. Valmir, o que nós temos aí de pergunta? Ou não tem nenhuma? Como é que estamos aí? Tá, estou recebendo aqui algumas perguntas. Tem telefonema também? Sempre gera muita dúvida, né? Sempre tem muitos telefonemas. Nós prometemos receber todos. A Cássia Autopeças, em Campinas, São Paulo, gostaria de saber quais os carros nacionais já possuem o Smash Pump. Tá. Smog Pump. Carro nacional, nenhum. Existem veículos que foram vendidos no Brasil, importados. Por exemplo, um Corsinha, que todo mundo chamava de Corsinha Kinder Ovo, né? Era sempre uma surpresa. O Corsinha GSI, 16 válvulas, ele tinha esse sistema do Smog Pump. Ele tinha uma ventoinhazinha, ficava bem próximo ali do radiador, que gerava muita confusão, todo mundo achava que era a ventoinha do radiador que estava ligado e não era. Era essa bombinha de ar injetando ar no escapamento que fazia esse sistema. Agora, se vocês repararem nos sistemas nacionais, vocês vão ver que alguns catalisadores têm um tubinho, estão tampados. Aquele tubinho é justamente para injetar ar no meio do catalisador através do Smog Pump. Pode ser que mais agora, através da evolução automotiva brasileira, a gente venha a ter a Smog Pump funcionando em veículos nacionais. A mecânica Faedo, L.E. Magalhães, da Bahia, o veículo a uma altitude de 3.500 metros e outro ao nível do mar, há uma perda de potência? Não, a ideia é que não haja perda de potência. O sistema vai, através da medição da altitude, fazer com que não tenha perda de potência. Se ele não tivesse essa medição de volume de ar, ele poderia ter essa perda de potência. Tá? Como ele faz o balanceamento, ou seja, ele sabe em que altitude se encontra, ele vai injetar o combustível na maneira adequada, na quantidade adequada, para suprir o sistema nessa altitude. Então não se preocupe. E 3.500 metros realmente é muito alto, né? Vamos lá, o que mais temos aí, meu amigo Valmir? Mais perguntas liberadas. Está chegando muita pergunta e fica difícil rastrear todas elas, né? Limitar o que são. Zorocar, Ouro Fino, Minas Gerais. Zorocar Autopeças Limitada. Boa noite a todos aí. Muito boa palestra, obrigado. Está sendo apresentado? Obrigado. E aí, alguma pergunta aí, pessoal do Zorocar? Tudo bem? Estão gostando? Fico feliz. Feliz mesmo. Ricardo, lá de Lucas Pneus, Juazeiro, Bahia. Gostaria de saber se o comprimento da mangueira do MAP interfere em sua leitura e qual é o comprimento ideal. Muito boa pergunta. O comprimento e a espessura interferem. Então, o comprimento ideal está no original de cada veículo. Então, você tem que tentar perceber, no veículo que está com o sistema original, mesmo que a mangueira esteja corrompida ou rompida, para que mantenha o mesmo diâmetro e comprimento, para não interferir no volume total do sistema.